Tô vendo o pastor Leandro tweetando ali durante o programa. Uma coisa que tem tornado a nossa vida um inferno são as tecnologias. Você vai abrir o e-mail para ver uma mensagem, já está cheio de tarefa lá nos e-mails. Você quer descansar e o celular toca, o pessoal te encontra. Hoje tem até aplicativo que a pessoa fala exatamente onde você está, porque você está segurando o celular, né? Aí localiza. Então você não tem assim, você não consegue se isolar dessas tecnologias. Elas, em vez de trazer conforto, elas criam mais espaço de serviço. É verdade. Para você. Eu estava lendo aqui, até buscando um texto aqui, ele traz até uma característica de uma pessoa que é ativista. Que a pessoa que é ativista, quando ela vê alguém que não está dentro dessa nuvem do ativismo, ela critica esse tipo de pessoa. Oprime. Oprime esse tipo de pessoa, porque ela acha que o que ela faz é só o que é certo, não, tem que estar com todo o tempo ocupado fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Se não está dentro desse molde, não serve, não presta, né? Então, existe essa atitude de ativistas em cima daqueles que não são e que, de certa forma, até vai influenciar, porque às vezes as pessoas, puxa vida, elas param e refletem, será que eu não estou fazendo mesmo muita coisa? Será que eu não estou fazendo nada mesmo? Né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo, fulano de tal não faz nada. Né? Na visão de um ativista, o fulano de tal não faz nada. Mas a questão é que ele já entrou nesse ativismo de tal forma ao ponto dele querer que todas as pessoas entrem. Né? Um ativista ele sempre vai querer levar consigo aqueles que estão ao seu redor para que entrem nesse ativismo também. Agora, eu acho muito interessante quando a gente fala de ativismo, se a gente começou definindo que tem a ver com propósito, não é só fazer atividades ou conjunto de atividades, mas se eu faço sem propósito, sem princípios, aquela atividade pode se tornar uma atividade ativista. Uma vez eu ouvi um pensador cristão, ele falou uma coisa muito interessante que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim que a preguiça também se manifesta no ativismo. Eu disse, mas meu Deus, mas como isso? Como assim? Como a preguiça se manifesta no ativista é o cara que faz tanta coisa. Mas ele definiu uma coisa interessante. Ele falou, às vezes o preguiçoso se manifesta em fazer muitas coisas que não deveria de fazer, ocupando o tempo para deixar de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Alguém já disse que fazer uma coisa que Deus não mandou também é tão desobediência quanto não fazer uma coisa que Deus mandou. Então, para mim, foi muito, muito interessante isso. O preguiçoso, ele pode estar se envolvendo com muitas atividades que não deveria estar fazendo para trocar pela que ele deveria estar fazendo. Então, juntando com propósito e princípio, e pelas redes sociais e o volume de atividades e oportunidades que nós temos hoje, eu acredito que nós temos que juntar o propósito com a nossa administração pessoal. A gente não pode entregar as atividades só aos mecanismos que nos cercam, às agendas que nos propõem. Ao sistema, né? Ao sistema em si. A gente tem que ter uma organização, dizendo, olha, o meu propósito está alinhado nisso, então eu posso me dar a isso, eu devo fazer isso. Eu acho que está claro para todos nós que o ativismo ele não agrada a Deus, ele é pecado. Né? Eu queria que vocês dessem para a audiência, para as pessoas que estão assistindo, algumas dicas, algumas sugestões práticas de como não cair nessa armadilha do ativismo. Coisas práticas. Né? Vocês já falaram de uma forma assim, bem inspirativa, mas eu queria assim, atitudes práticas do dia a dia que vão evitar que você caia no ativismo. Eu vou pegar a fala do pastor Vinícius para começar. A primeira fala é ver aquilo que Deus fez. O que Deus fez? No 7º dia ele descansou. Ele, de uma forma pedagógica, como o pastor Vinícius disse, ele para contemplar aquilo que ele tinha realizado. Mas eu também imagino que ele vai ver o desenho de cada coisa que ele fez e o propósito para cada coisa. Tire um dia da sua semana, ou períodos durante a sua semana, para você contemplar a sua semana, contemplar a sua agenda, ver o que realmente você está fazendo, que está no propósito daquilo que o Senhor colocou no seu coração, daquilo que são quadro de valores mais altos, dos mais altos aos mais baixos. Porque às vezes a gente se envolve com tanta situação que não teria tanto valor na nossa vida. Então, prático, pare um tempo na sua agenda semanal para discernir aquilo que você deve, aquilo que você não deve. Depois disso, saiba dizer sim àquilo que é importante e não àquilo que não é importante. Porque o não é tão importante, né? É tão direcional. Saber dizer não é tão quanto importante sim. quanto saber dizer sim. Entrando nessa questão do falar não aí e trazendo uma questão prática, geralmente pessoas ativistas, elas estão debaixo de alguma
demanda de tarefa, né? E essa demanda de tarefa vem de alguém, vem de alguma pessoa. Então, assim, uma sugestão muito prática é você procurar essa pessoa quem você é subordinada e relatar, falar da sua vida, abrir o coração. Né? No nosso caso, nós somos pastores, eu já cheguei para o Richard e já falei, Richard, o meu chamado é esse aqui, olha, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu sento com alguns liderados meus e eu pergunto para eles assim, eu tiro um tempo na minha reunião, toda semana que eu reúno com eles, e pergunto a eles, qual que é o seu chamado, qual que é a sua vocação? Porque eu não quero atrapalhar aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Pelo contrário, eu quero ajudar você a crescer nisso. Eu quero ajudar você a liberar o seu potencial na igreja para que você cumpra segundo aquilo que você tem. Né? E, mediante ao que eles me passam, as tarefas que eu encaminho para eles, eu direciono, eu tento ao máximo direcionar para que esteja dentro do propósito que eles me relataram. É o foco, né? Focar. Ter foco. Focar. Então, uma outra coisa é, às vezes você faz tantas coisas e não para avaliar aquilo que você faz, e não para ver a questão você não descansa para contemplar aquilo que você fez e valorizar. Deus, ele sempre, que ele realizava algo, você vai ver, primeiro dia, acabou tudo, Deus viu que era bom. Então, para Deus ter visto que aquilo era bom, ele precisava olhar, ele precisava parar e olhar para aquilo. Ele não foi fazendo, não foi um ativista. Ele precisou parar, olhar e verificar. Não, realmente isso que eu fiz foi algo bom. Né? Então, quando a gente para, a gente até sai um pouquinho dessa questão de desvalorizar aquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente sai do ativismo, a gente começa a valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Isso é muito importante. A gente está falando de prática, mas bem rápido. A desvalorização da nossa tarefa também pode ser um grande motivador do ativismo. Porque se às vezes eu vou produzir muitas atividades para que o conjunto de muitas atividades forme uma valiosa. Às vezes eu tenho que entender que o que eu faço é valioso e que o que eu faço pode ser mais pontual. Eu posso acertar mais na tarefa e valorizar aquilo mais do que ter que fazer aquilo e mais 10 coisas para me sentir valorizado. O valor da atividade também. Quem sabe, alguém que está nos assistindo é um professor, está trabalhando no escritório, quer dizer, valorize o seu tempo de trabalho e faça bem feito. E depois saiba descansar e focar, né? Diversão, acho que as pessoas têm que se divertir, elas têm que passear, têm que ir no shopping, têm que ter lazer, têm que ir no clube, têm que jogar futebol, têm que fazer exercício. Então, acho que isso é muito importante. Infelizmente, no cristianismo brasileiro, às vezes essas coisas não fazem parte de uma vida espiritual, né? Às vezes entende que a diversão também é espiritualidade. Também é espiritualidade. Diversão sadia. Isso. As pessoas acham que espiritualidade é oração, é leitura da palavra, é jejum, é culto, é dízimo, é oferta, é serviço. Isso tudo é espiritualidade. Isso, todas essas coisas são espiritualidade. Mas a diversão faz parte da espiritualidade. E eu gosto de pensar que Jesus fazia questão de levar os seus discípulos para lugares onde eles poderiam descansar, onde eles poderiam ter esse tempo de reflexão, de distração, de descontração entre eles, só entre eles. Então, se o nosso mestre teve momentos assim e direcionou os seus discípulos dessa forma, eu acho que é importante para nós também termos esses momentos do nosso dia, na nossa vida, né, com pessoas com que vão ajudar a gente a ficar à vontade nesses momentos. Aí, ó, tem 3 dicas aí para você. Né, separar um tempo de descanso, foi a dica do Gustavo Porbel. Focar mais os objetivos, a dica do pastor Leandro. E o pastor Vinícius disse para você relaxar, para você divertir um pouco. Ir no parque um dia, né? Vai no parque, né? Vai pescar. Né? Tá nervoso. Tá nervoso, vai pescar. E põe lá na pauta mesmo. Lá, isso, põe na agenda, sábado, né? de 8 a meio-dia eu vou divertir, eu vou com a família, eu vou pro parque. Porque senão vai entrando na atividade e vai colocando. Sem aí perceber. O que sobrar a gente tira para divertir? Não. Tem que botar tempo exclusivo para diversão. Eu queria agradecer a presença de vocês. E eu queria deixar uma mensagem final para você que está assistindo esse programa. Talvez você está assistindo aí, como o Porbel falou, está cheio de serviço, está no laptop, está mexendo nos livros, né, está na confusão aí da vida e a televisão ligada. Às vezes você está no seu local de trabalho assistindo esse programa. Lá em Eclesiastes, o autor fala que
Tudo que há debaixo do sol é canseira, é trabalho, é vaidade. Quando nós focamos só no que tem debaixo do sol, que é esse trabalho sem um propósito, só atrás da ganância do dinheiro, atrás de objetivos pequenos, atrás daquilo que é do seu próprio interesse, isso só vai trazer para você cansaço, chateação, estresse, e não vai agradar ao Senhor. Mesmo se essa ocupação for igreja, igreja, igreja. Às vezes você está fazendo milhões de coisas achando que é para Deus, mas é só para se promover, para a sua vontade, e não é isso que Deus quer. Mas quando você começa a trabalhar para acima do sol, que é trabalhar para o Senhor, fazer a vontade dEle, separar o tempo certo para as coisas e fazer bem feito, focado, separando um tempo para descansar, um tempo para se divertir, aí vai ser bem diferente. Você vai ver que você produz melhor, produz mais e produz dentro da vontade do Senhor.